Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 164, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, capítulo 26, Livro dos Médiuns. Então aqui nós nos encontramos ainda no tema observações preliminares. E continuando aqui, Kardec, na observação preliminar, ele diz assim: o fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porquanto é muitas vezes a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Isso é exatamente assim que acontece. Pois você pode observar que quando você formula uma pergunta assim, sem nexo, uma pergunta descabida, né? E interroga uma pessoa, pode ter certeza de que a resposta ela vai vir praticamente condizente à pergunta, né? Porque não tem como, dificilmente a pessoa vai te responder de uma forma diferente, a não ser que a pessoa, vamos assim dizer, a não ser que ele, por uma questão assim de educação, ele mude o conteúdo da resposta, assim, por não querer magoar alguém, ofender alguém, mas na maioria das vezes a resposta ela condiz com a pergunta. Então, por exemplo, se você faz uma pergunta, você distorce uma pergunta, a resposta também ela vai vir toda distorcida. E da mesma forma, se você faz uma pergunta ali prudente, né? É óbvio que você vai receber uma resposta à altura da pergunta que você fez. Algumas há que os espíritos não podem ou não devem responder. Então, há algumas perguntas que os espíritos de fato não podem, né, responder. E outras eles nem devem responder. Agora, o porquê que eles não podem e o porquê que eles nem devem, isso só o Espírito sabe. Agora veja bem, isso se tratando de espíritos nobres. Então, espíritos nobres, algumas perguntas eles não podem responder e outras eles acham assim, eles não acham conveniente responder. Agora, de acordo com o nosso nível evolutivo, nós já, através do raciocínio, nós já analisamos, né? Quando eles não respondem, por quê?
mas são poucos aqueles que raciocinam. Muitos podem até pensar que os bons espíritos não os respondem por eles serem assim orgulhosos, ignorantes, mas não é. Se tratando de bons espíritos, eles sabem o que fazem. Então tudo na hora certa. Não adianta. Como por exemplo, a doutrina dos espíritos, ela foi o primeiro livro o livro dos espíritos, né? Que a doutrina é composta por 5 livros básicos. A doutrina dos espíritos é 18 de abril de 1857. Aquele era o momento exato. Não vamos pensar assim, às vezes a gente fica pensando assim, mas por que 18 de abril de 1857 e não 2022? Tudo obedece os desígnios das leis de Deus e também a evolução da humanidade. A evolução do espírito, gradativamente. Imagine só, tem muitas pessoas que dizem assim, mas por que nosso Senhor Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás e não agora, no ano de 2000? Ora, com todo respeito, isso só o Cristo sabe. Mas pode ter certeza de que ele veio no momento exato. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Então nós sabemos das 3 revelações: Moisés, Jesus e a doutrina dos espíritos. Vai existir a 4ª revelação? Não. Isso é lei. Isso é lei divina. Então Jesus é a base das outras 2 leis, das outras 2 revelações, aliás. Para você ver como são as coisas. Moisés, por ser o primeiro, deixa ele de... As leis mosaicas deixaria de ter fundamento se Jesus não tivesse vindo. E também a doutrina dos espíritos deixaria de ter fundamento se Jesus não tivesse vindo. Tudo tem um porquê. Jesus é a base. Jesus é o alicerce. Tanto as leis de Moisés quanto a doutrina dos espíritos embasadas em nosso Senhor Jesus Cristo. Deixaria de ter. Até porque se nosso Senhor Jesus Cristo não estivesse vindo, ou se ele não viesse, a gente sabe que Moisés também não teria vindo como primeira revelação, e também a doutrina dos Espíritos também não teria sido codificada, porque a doutrina dos Espíritos se fundamenta em Jesus. A doutrina dos Espíritos se fundamenta em Jesus. Então, se Jesus não tivesse vindo, a doutrina dos Espíritos iria se fundamentar em quem? Em Moisés? Olho por olho, dente por dente? Cadê a lei do amor? A lei do perdão? Então, Jesus é a lei do amor. É a lei do perdão, né? Então, mas só Jesus sabe. Só os bons espíritos sabem, porque eles não podem responder, ou quando não devem responder, por motivos que desconhecemos. Tá vendo? Kardec está dizendo aqui, ó, por motivos
que nós desconhecemos, só eles sabem. Será, pois, inútil insistir? Será, pois, inútil insistir. Então, vamos dizer da seguinte forma: fez-se uma pergunta aos bons espíritos e eles não puderam responder, por vários motivos que só eles sabem. Não adianta a pessoa ficar insistindo ali. Ah, mas o senhor não vai me dizer isso, o senhor não vai me dizer aquilo. Apesar que isso não acontece em casas espíritas sérias, né? Diferente ocorre nas casas espíritas mais ou menos, né? Porque os espíritos ali não são sérios. Nós sabemos o nível dos espíritos que ali se comunicam. Então, se você pede o impossível, eles te respondem. Se você pede um milagre, eles te dão o milagre, te oferecem o milagre. Então é preciso, né, tomar bastante cuidado. Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. É preciso evitar essas perguntas, né, que põem à prova a perspicácia dos espíritos. Quando uma coisa existe, dizem eles, a devem saber. Ora, precisamente porque conheceis a coisa, ou porque tendes os meios de verificá-la, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os agasta e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós, criaturas humanas? Homens superiores, conscientes do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas que objetivassem submetê-los a um exame, como se foram estudantes. Tá vendo só? Então isso acontece no nosso meio, da mesma forma como acontece no meio dos espíritos, dos espíritas. O desejo de fazer-se de tal pessoa um adepto não constitui, para os espíritos, motivos de atenderem a uma vã curiosidade. Tá vendo só? Eles, por motivo nenhum, eles atendem a vã curiosidade. Eles sabem que a convicção virá cedo ou tarde. E os meios que se empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Então, olha só para você ver. Eles sabem que a convicção virá cedo ou tarde. Então, não adianta a pessoa, através do proselitismo, querer convencer esse ou convencer aquele. Então, a pessoa precisa ser objetiva, né? O objetivo tem que ser bastante, assim, esclarecedor, em todo sentido, o mais claro possível, né? Então virá cedo ou tarde, e os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Nem sempre, né? Empregam para produzi-la, nem sempre são os que supomos os melhores, porque foge ao nosso conhecimento, foge, enfim, às nossas capacidades. Imaginai um homem grave,
ocupada em coisas úteis e sérias. Então, imaginais um homem grave, né? Só que grave não significa enfermo, não, doente, né? Uma pessoa que está numa fase terminal, uma pessoa assim, mais, né, positiva, uma pessoa séria, enfim. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideias do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. Então você entendeu? Imagine só uma pessoa séria, né? Um homem sério, ali ocupado com coisas sérias, tá ali naquele compromisso sério, tá totalmente ali envolvido com aquele trabalho sério, e de repente crianças ali em volta dele fazendo-lhes perguntas sem nexo nenhuma. É a mesma coisa. Os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. Então, olha só para você ver. Incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que deve pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. Os bons espíritos, né? A gente tem que entender isso. Eles ficam assim, pasmos, com certas perguntas que os encarnados formulam, né? Eles ficam pasmos. Não se segue daí que dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem. Isso, conforme o conhecimento que os possui. Porque isso está relacionado à pergunta que as pessoas fazem, se são perguntas sérias ou não, se o grupo é um grupo sério ou não, se a casa espírita é uma casa espírita séria ou não. Se o espírito também que responde a pergunta, se ele detém assim um vasto conhecimento a respeito de uma biodiversidade. Porque vamos pensar da seguinte forma: o conhecimento ele é ilimitado por toda a eternidade. Nunca que aprenderemos tudo, porque tudo é só Deus. Todos nós nos encontramos em processo de evolução. Então, por exemplo, as pessoas que ali interrogam os bons espíritos, vamos fazer só uma escala, só para você ver. As pessoas que ali interrogam os bons espíritos, as pessoas mesmas, elas encontram-se no nível 1. Aquele espírito que responde encontra-se no nível 5. Então, até o número 5, vamos pensar assim, ele pode responder, porque ele tem conhecimento. Mas do 5 em diante, quem responde é o espírito que encontra-se no nível 6 na evolução. E assim sucessivamente, é uma escala. Porque nós não podemos dizer que o espírito que encontra-se no número 5
ele detém todo o conhecimento do universo, dos universos, das dimensões, por toda a eternidade. Porque só Deus conhece tudo. Então, por isso que dissemos aqui que os espíritos são limitados. Por mais que se diga que existe espíritos puros, existe espíritos perfeitos, né? Agora, para você ver como são as coisas, né? Puro, perfeito. Mas um dia, Jesus, se não me falha a memória, Jesus parece que estava junto aos apóstolos e chegou alguém e ele disse mais ou menos assim: bom mestre, né? Ele falou: mestre sim, mas bom não. Bom só nosso Pai que encontra-se no céu, vamos assim dizer, né? A gente sabe que é mitologia, mas foi empregado por Jesus esse termo para ficar mais fácil a compreensão. Então, nem todo aquele que é puro, que é perfeito, é bom. Porque bom, podemos usar esse termo simbólico, é um atributo só do Pai. Porque bom não resume-se no que nós aqui em matéria de solidariedade fazemos uns para com os outros. Não é só isso. O bom resume-se no Pai, que não teve princípio, não tem meio e não tem fim. Deus, o presente, o onisciente, o onipresente, o onipotente, não é? Então, imagine só Deus antes da nossa desagregação. Nós já explicamos isso no livro dos Espíritos. Deus já nos conhecia. E também vamos partir para o lado da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também já nos conhecia. Porque quando todos nós entregue por Deus a Ele como guia e modelo nosso, qual nós devemos seguir, Ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Passado. Amei. Passado. Agora, que passado é isso? Só Ele sabe. Porque para nós, passado tem um significado, para Jesus tem outro. O passado de Jesus não é o mesmo passado que o nosso. Por isso que aqui, de vez em quando, nós estamos dizendo isso. Não existe nem o passado e nem o futuro, e sim o presente. Mas isso um dia, de acordo com a nossa evolução, as pessoas vão conseguir entender o significado disso tudo. Porque Deus não pode ser passado. Deus não pode ser futuro. Deus é presente. Porque se Deus é passado, se Deus é futuro, existe como descobrir a sua criação. Tem como descobrir a sua origem. E ele sendo presente, não tem como descobrir a sua origem. Mas isso é para um dia, né? Vamos ver quando. Então,
o interesse que nos tem, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos, se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que os outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, claro, é que não nos poderão dispensar grande simpatia. Nesse caso, curtas serão suas aparições e muitas vezes, conforme o grau da imperfeição de que ainda se ressintam, manifestarão mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Então, conforme nós estávamos esclarecendo, é o nível de conhecimento também do espírito. Então, o espírito que responde às perguntas, se ele também é um espírito limitado, não há como exigir-se dele. Agora, contrário, acontece nas casas espíritas não sérias. Então vamos para o próximo vídeo.